Meus irmãos, estamos aqui para mais esse vídeo vamos falar a respeito do jejum de Daniel. E eu quero abordar aqui 4 tipos de jejum que a Bíblia menciona. E no finalzinho nós estaremos falando os benefícios do jejum na nossa vida, na vida cristã. Muito importante, então fica comigo até o final e deixa teu joinha aí. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve para nos ajudar a divulgarmos a palavra de Deus. Vamos lá então. 4 tipos de jejum. Nós vemos que primeiro jejum que a Bíblia fala é a respeito do jejum normal. O que seria o jejum normal? O jejum onde você faz abstenção de todos os alimentos e você só toma água. Então, todos os alimentos, todo tipo de alimento, você não come nada, apenas você toma água. Esse jejum é indicado para muitas pessoas que vão fazer muitos dias consecutivos, Por exemplo, nós vemos a Bíblia falar sobre Jesus. Em Mateus capítulo 4 e o versículo 2 fala que Jesus, depois que foi batizado, foi levado pelo Espírito, E ali no deserto jejuou 40 dias e 40 noites. Muitos historiadores, escritores concordam na mesma tese, que Jesus se absteve somente de alimento e não de água. Tanto que eles concordam no mesmo porque quando a Bíblia diz que Jesus depois dos 40 dias teve fome, não teve sede. Então esse é o argumento usado pela maioria dos teólogos, Que Jesus fez um jejum de 40 dias somente de comida, mas tomou água. Por isso que ele fala, que ele teve fome. Então esse é o jejum normal, que você pode fazer um período, mas você precisa da água, você pode tomar água e fazer o jejum só dos alimentos. Esse é o jejum normal. O segundo tipo de jejum é chamado jejum total, que é aquele jejum sem água e sem comida. Vale eu lembrar para você que esse jejum é aconselhável não para todos os tipos de pessoas, mas esse jejum é aconselhado no máximo 3 dias. Por que 3 dias? Porque o organismo se desidrata, E isso prejudica a saúde. Se você ficar 3 dias, mais de 3 dias sem tomar água, a tua saúde é prejudicada. E como eu disse, se eu prejudico a minha saúde, o meu jejum não glorifica a Deus. Meu sacrifício não glorifica a Deus. E aí nós vamos ver que a Bíblia vai mencionar 2 pessoas que fizeram esse jejum total, e duraram 40 dias. Só que aqui nós vemos Moisés e Elias, foi uma questão sobrenatural. Moisés, ele ficou 40 dias, mas a Bíblia diz que ele estava envolvido com a nuvem e com a glória de Deus. Então ali envolve algo sobrenatural. E como é que nós provamos que Moisés ficou 40 dias sem tomar água e sem comer pão? No livro de Deuteronômio, capítulo 9, o versículo 9, o próprio Moisés vai dizer que pão não comi e nem água bebi. Deuteronômio 9:9. Confere na tua Bíblia aí, meu irmão. Então, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. O outro foi o próprio Elias. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. A Bíblia diz que o anjo vai lá, alimenta o Elias, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias até o monte do Senhor, o monte Horebe. Então, esses 2 homens jejuaram 40 dias, mas, como eu falei para você, foi uma questão sobrenatural. Então, muito cuidado com essas questões, porque muitas pessoas fazem o sacrifício e danificam o seu corpo. E aí eles não agradam a Deus de maneira nenhuma, porque Deus não quer esse tipo de sacrifício. E aí nós vemos também que é bom aqui relatar a questão de Esther. Esther, capítulo de número 4, versículo 16, ali onde Esther convoca as moças e convoca o seu povo para jejuar, para que Deus enviasse resposta. No capítulo 4, versículo 16, a Esther fala, jejuai por mim, jejuai comigo, não coma nada e nem beba nada. Então é um jejum total. Não há comida nenhuma, nem comida e nem água. Só que aqui também, assim como eles jejuam 3 dias, fizeram o jejum total por 3 dias, que é o máximo sem ingerir água. Então, esse é o segundo tipo de jejum. O terceiro tipo de jejum é o jejum parcial. Qual que é o jejum parcial?
é o jejum que tem restrições, ou tem algumas restrições de alimentos. E a Bíblia fala isso sobre Daniel. Você já ouviu falar sobre o jejum de Daniel, né? O jejum de Daniel, e aí a gente vê dois momentos do jejum de Daniel. Quando ele chegou lá na Babilônia, no reinado do rei Nabucodonosor, quando ele olha para os alimentos, ele diz, ele assentou no coração não se alimentar do alimento que o rei comia. Então ele fez um propósito. E ali ele faz sim um tipo de jejum, porque é uma restrição de não comer, e principalmente ali a questão dos alimentos. Nós podemos entrar no livro ali de Deuteronômio, Levítico, sobre a lei mosaica, sobre a restrição de não comer certos tipos de alimento, não comer, por exemplo, o sangue dos animais e coisas parecidas. Então Daniel assentou no coração não se contaminar. Então ele fez sim um jejum com restrições no capítulo 1. Mas lá no capítulo 10 de Daniel também ele faz também o jejum, que é ali que ele recebe as revelações de Deus. Então ele fala, manjar nenhum comi, coisa agradável não comi. Então ele não está deixando de tomar a água, ele não está deixando de comer a comida essencial para ele está restringindo, ele não está comendo certos tipos de alimento. Então é um tipo de jejum? É claro que é. Você pode fazer esse jejum? Pode. Você não precisa deixar de comer, você faz restrições, assim como Daniel fez. E se você ver o capítulo 10, você vai ver as revelações que ele recebe. Né? Por quê? Porque o jejum ali é um sacrifício que ele faz ali, o coração dele está ligado naquele propósito, e ele é um homem que foi beneficiado, alcançado por causa do sacrifício que ele está fazendo. E aí nós vamos entrar para a questão do quarto tipo de jejum, que pouca gente vai falar sobre isso, mas eu vou me atrever a falar para você, que é o quarto tipo de jejum, e precisa também ser muito criterioso. Nós precisamos olhar para ele à luz da Bíblia, o que a Bíblia diz. E se nós entendermos, se a Bíblia nos dá o entendimento, nós precisamos sim fazê-lo para que o nome do Senhor seja glorificado e nós sejamos alcançados, né? Que nós vamos ver que é o jejum prático. O quarto tipo de jejum prático. Pastor, qual que é o tipo de jejum prático? Ele não fala de alimento. É um jejum que você pode continuar se alimentando. É um jejum que não envolve alimentação. Mas é um jejum prático, porque é um jejum que envolve a questão dos hábitos e costumes. Como assim, pastor? Eu posso fazer um jejum, por exemplo, um jejum de palavras, conversas, de coisas que eu faço no meu cotidiano e que eu preciso, fazer um jejum disso. Hábitos, eu preciso tirar alguns hábitos, e é um jejum, um tipo de jejum sim. E eu posso contar para você a experiência que nós tivemos aqui na igreja. Nós fizemos, e vale também lembrar você que você pode fazer, nós fizemos aqui na igreja uma semana do jejum prático. Qual foi o propósito colocado aqui? Por exemplo, uma semana sem mexer no celular. Uma semana sem mexer nas redes sociais. Você pode dizer, não, pastor, não tem nada a ver. Tem muito a ver, irmão. Houve uma grande mudança, houve uma grande diferença, porque as pessoas vão se envolvendo de um jeito, se acostumando de um jeito, que elas não conseguem sobreviver mais. Eu conheço pessoas que chegam a ficar doente, porque o celular estragou, porque não pode mexer no celular, não pode mexer nas redes sociais. Pessoas que ficam, andando para lá e para cá, porque estão viciadas na questão das redes sociais. Então esse jejum prático vem sim para nos ajudar a nos libertar de certos hábitos, a questão desses 4 tipos de jejum, seja o jejum normal, seja o jejum total, seja o jejum parcial e seja o jejum prático. Você precisa entender o seguinte, em todos esses você pode também adaptar a questão da vida sexual. Todos esses aqui, você pode fazer um desses jejum e você se abster também da prática sexual, você que é casado, é claro, né? Então, por que, pastor, que é importante isso? Só que a questão do sexo em si, você precisa ter comunhão com o teu cônjuge. Não é assim, eu vou jejuar e pronto. Não. Eu vou lhe provar pela Bíblia, porque 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo de número... A partir do 7, Paulo vai tratar sobre o casamento, que o marido não tem direito no seu próprio corpo, nem a mulher direito no seu próprio corpo. E no versículo 5 ele vai falar a respeito do jejum, ou da oração. Olha só o que diz o texto. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, ou seja, concordância dos dois, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela
pela vossa incontinência, ou seja, você vai fazer um desses jejum aqui e vai se abster da relação sexual, você tem que ter consentimento mútuo, os dois têm que entrar em concordância e por um tempo, não é, concordância por um tempo, para que o próprio Paulo vai dizer, para que Satanás não ache espaço, brecha no teu casamento, porque o casamento é a bênção e é uma responsabilidade do homem e da mulher cuidar do seu cônjuge. E aí você vai dizer, você vai me perguntar, tá, mas o que isso interfere, pastor? Eu posso fazer qualquer tipo de jejum e colocar essa questão? Posso. E é tão interessante, é tão importante essa questão do sexo no casamento e nas coisas espirituais também. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, olha o que Pedro diz: igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Então, quando falta do relacionamento conjugal entre o homem e a mulher, quando a falta da relação em si, até as nossas orações Deus não recebe. Imagine a questão do jejum. Então, para que você faça o jejum abençoado e que tenha um propósito, você precisa encaixar tudo isso aqui. Ter em mente isso aqui. Não é, eu vou jejuar 40 dias, não vou ter relação com a minha mulher 40 dias e pronto. Não funciona assim. Porque o mesmo Paulo vai dizer, se você quiser ler, em 1 Coríntios que eu citei aqui, 7, versículo 5, Paulo vai dizer que o homem não tem direito ao seu próprio corpo. Então, temos que cuidar muito com isso. Leia a Bíblia, meu irmão, e ela vai te dar entendimento naquilo que você precisa. Então, todos esses são os 4 tipos de jejum que você pode fazer. Então, você vê que não há desculpa para não jejuar. Ah, pastor, eu tomo remédio. Você pode fazer o jejum normal. Você pode tomar a água e tomar o teu remédio. Qual é o tempo, pastor, que eu tenho que fazer jejum? Você faz o teu propósito. Ah, eu posso jejuar 12 horas? Eu posso jejuar 24 horas? Eu posso jejuar 3 dias? Eu posso fazer o jejum aqui de Daniel, o jejum parcial, se abster de alguns alimentos? Né? Então, você pode sim. Agora, para nós finalizarmos, quais são os benefícios do jejum? O maior benefício que o jejum nos traz, meu irmão, é a vida espiritual. É a comunhão espiritual. Que é aquele momento que você pode fazer e depois me diga. Você faz o teu jejum, você ora melhor. Você faz o teu jejum, você prega melhor. Você faz o teu jejum, a tua vida espiritual vai se fortalecendo. Porque Paulo vai dizer mesmo que nosso corpo luta contra o nosso espírito, o espírito querendo fazer a vontade de Deus e a carne querendo fazer as nossas vontades. Então você vê, meu irmão, que há grandes benefícios à questão do jejum. Você ora melhor, você faz, a tua vida espiritual vai melhor, porque você jejuma, você sacrifica o teu corpo e alimenta o teu espírito. O jejum é uma prática cristã, uma prática desde lá da lei. É claro que chegando no tempo de Jesus, os próprios fariseus, escribas, eles corromperam a questão do jejum. Tanto que o próprio Jesus vai ensinar sobre a questão do jejum, e ele fala que eles precisam jejuar, Jesus está ensinando os discípulos a jejuarem e falando para eles, não sejam como os escribas, que quando jejum deixa cair o seu semblante, não lavam o seu rosto. Não, Jesus está ensinando, não faça como eles fazem, porque eles já receberam a recompensa, eles fazem para mostrar que estão fazendo. Então Jesus ensina a jejuar, que é um sacrifício sim, só que eu não preciso demonstrar isso. Então o jejum traz um grande benefício. O jejum ele remove a estagnação e a sonolência. O jejum, meu irmão, faz ter ânimo. O jejum faz eu ter ânimo para trabalhar para Deus, fazer as coisas para Deus, cantar, pregar, orar. É a questão do jejum, eu preciso fazer isso para que o meu espírito seja forte e eu esteja uma pessoa disposta, porque Deus sempre conta com pessoas dispostas para fazer a sua obra. E aí nós vemos que o jejum, a questão do jejum também nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós oramos e o que a gente quer? A gente quer chegar diante de Deus com nossos propósitos e dizer, Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo e pronto. Na maioria das vezes os crentes não querem pedir a direção de Deus, o discernimento, qual é a vontade de Deus. E esse é um problema. Porque nós chegamos diante de Deus com um monte de propósitos. E dificilmente nós oramos e dizemos, Deus, faz a tua vontade. Seja relacionado em qualquer área da nossa vida, sempre é o nosso querer. Só que a oração do Pai Nosso diz, Senhor, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. É a tua vontade. Então o jejum me ensina a aprender a esperar em Deus e a aprender qual é a vontade de Deus.
Então é um grande segredo aqui, meu irmão. Então é por isso que o jejum, ele é importante. Como, pastor, que eu quebro o meu jejum, que eu perco o meu jejum? Sabe quando você perde o teu jejum? Quando você expõe o teu jejum. Quando você faz, como eu acabei de falar sobre como os escribas faziam, ficavam nas esquinas gritando e clamando e dizendo: eu, Senhor, eu jejuo 2 vezes no dia, 2 vezes na semana, você quebra teu jejum. Quando você expõe de uma forma para ser honrado, você está quebrando. Deus não recebe, então pode parar. É por isso que Jesus disse que nós temos que fazer para o Pai que está em secreto, Ele nos recompensará. O jejum é muito importante. O jejum muda a intenção de Deus, o propósito de Deus? Não. O jejum muda muda o nosso caráter. O jejum me faz ser menos egoísta e pensar mais nas coisas de Deus. E aí que eu entendo que Paulo disse em Colossenses 3, pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está. Quando eu jejum, eu começo a entender o propósito de Deus. Então eu espero que você tenha entendido esta palavra, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nos siga aí, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários e eu estarei com todo prazer te respondendo em nome de Jesus Cristo.